noite, gente. Estou aqui para entregar mais uma palavra para vocês. A palavra que o Senhor colocou no meu coração está no livro de Mateus, no capítulo 25, no versículo de número 29, que nos fala assim: porque a qualquer um que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Vejamos, essa palavra é uma palavra forte, né? Mas ela nos chama a atenção pelo facto de ela nos estar tentando dizer que às vezes a gente não compreende porque é que pessoas às vezes que não têm o mesmo coração que você, não fazem o bem da mesma forma que você, né? E são pessoas prósperas. Inclusivamente há situações que a gente sabe que as pessoas têm um caráter ruim mesmo, porque existem pessoas com mau caráter também, e são pessoas muito prósperas. E muitas das vezes a gente não consegue entender porque que isso acontece na nossa vida. Assim, nossa, eu sou uma serva de Deus, eu sou uma pessoa em obediência, eu só faço bem, eu só desejo bem para os outros, e estou numa situação tão complicada, muitas pessoas até acabam te julgando, achando que você está fazendo alguma coisa de errada na sua vida e está pagando o preço por isso. Quando, na verdade, tudo isso é Deus te preparando para algo maior. Deus sabe a estrutura que você tem, Deus conhece o coração que você tem, tá? Quando Ele nos fala aqui que até o que não tiver será tirado, é porque Ele sabe o seu caráter, Ele reconhece o seu valor e Ele sabe que em qualquer circunstância que Ele te colocar, você vai ser fiel, você jamais vai blasfemar contra Ele, você jamais vai deixar de adorar o reino dos céus. Por quê? Porque você tem fidelidade para com Ele, tanto no muito quanto no pouco, tá? Então ontem eu falei numa situação idêntica aqui no vídeo, em que eu dei o exemplo, porque é que pessoas muito ricas, muitas vezes, elas perdem tudo, não é? Porque são pessoas que não têm um direcionamento, elas estão fracas de espírito, não é? Então tem muitas pessoas até que acabam perdendo tudo e acabam se suicidando. Olha o ponto que essas pessoas chegam, não é? Elas estão depositando todo o seu valor, toda a sua crença, toda a sua vida em cima de bens materiais, em cima do poder, em cima do dinheiro, e são pessoas completamente corrompidas, não é? E isso, muitas vezes essas pessoas, que são pessoas que têm possibilidades, tá? Às vezes veem a sua situação, não é? E não são capazes de estender um braço, não são capazes de te dar um copo de água, tá? Tanto é que a palavra nos diz aqui mais à frente: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderam, dizendo: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos e não te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então, o que o Senhor nos quer dizer com isso, nessa palavra, é que mesmo no pouco, ainda que você esteja numa situação passando por um deserto, não é? Você tem o discernimento e você tem o coração segundo o coração de Deus, você consegue ajudar as outras pessoas. Se é uma boa pessoa, se é uma pessoa que gosta de ajudar, se é uma pessoa que, mesmo no pouco, se você puder socorrer alguém, você vai socorrer. E são poucas as pessoas que fazem isso, não é? Na minha vida mesmo, aconteceu muito poucas situações em que eu pude contar com algumas pessoas,
tá? Mas nós não precisamos de muitos, nós precisamos de Deus, tá? Porque muitas das vezes a pessoa também nos dá alguma coisa esperando alguma coisa em troca. Então é preferível que essa pessoa ela não nos estenda a mão, tá? E para depois não dizer que só graças a ela é que nós chegamos a determinado lugar, não é? Então, o Senhor, ele sempre abate a soberba dos homens. Por mais que hoje você possa olhar à sua volta, ao seu derredor, e se encontrar nessa realidade em que pessoas que você sabe que fizeram muitas coisas para atingir os seus fins, ou cresceram de forma corrupta, não é? Ou de forma desonesta e estão sendo abençoadas, não desejam mal da mesma forma, porque a glória de Deus, ela vai estar sempre sobre os justos e Deus tem o melhor para você, tá? Qualquer um que fizer o bem, ele é digno de herdar a herança do reino dos céus. E quando chegar esse dia, quando o Filho do Homem vier, conforme nos diz aqui a palavra, tá? O nome dele há de ser glorificado, tá? E ele há de te exaltar de uma forma extraordinária, tá? Então, não se preocupa com a sua realidade de hoje, não se preocupa se hoje você está vivendo no pouco ou no muito, seja grato de qualquer forma, tá? Entenda que há um porquê por todas as coisas. E se Deus te escolheu para estar nessa situação, saiba que existe alguma coisa maior para você atingir, tá? Há um lugar, há algo maior para você viver da parte de Deus. Então, suporta todo esse caminho, suporta a pressão, suporta o processo, porque o nome dele há de ser glorificado através da sua vida. Você só não pode desistir e tem que entender que tudo acontece por algum motivo, tá bom? Então, creia em Deus, não perca a sua esperança, não perca a sua fé, tá bom? Porque conforme a palavra nos diz, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então o que acontece? Quem pratica o mal, é cheio de soberba, quem pratica iniquidade, quem não age segundo o coração de Deus, por mais que hoje esteja sendo abençoado, por mais que hoje esteja num status diferenciado do seu, tá? Lá na frente existe a lei do retorno, tá? Existe o preço a se pagar, não é? Hoje você pode estar numa situação em que você se encontra por baixo, em que você inclusivamente é julgado por determinadas pessoas, né? Muita gente diz que a gente vive em pecado, que não somos abençoadas porque fala tanto e não acontece nada na sua vida não passa da mesma coisa, mas não se preocupa com isso, tá? As pessoas vão muitas vezes até te chamar de louca, achar que você não tá boa da cabeça, mas isso é normal, tá? Quando você decide fazer prova com Deus, você passa por todos esses detalhes, por todos esses ciclos e a gente escuta muita coisa, tá? Mas creia que logo mais essa prova tá chegando ao fim, suporta a pressão, suporta a sua realidade, saiba que Deus jamais te abandona, Deus nunca te deixa na mão, tá bom? E quando você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar, tá? Sempre Ele vai te abençoar, sempre Ele vai ter o melhor para a sua vida, tá bom? Confie em Deus, confia na palavra do Senhor, não deixa de orar, não deixa de vigiar, não deixa se desviar nem para a esquerda nem para a direita, porque a justiça e a glória é Deus que te dá, tá bom? E é isso que Ele espera de você, a fidelidade, independentemente da circunstância em que você se encontra, seja no muito ou no pouco, sempre Ele vai querer a sua fidelidade e a sua obediência, tá? Se você for fiel no pouco, Ele vai colocar você no muito, se você for obediente, Ele vai fazer a mesma coisa, e aquilo que Ele tem para você é o melhor dessa terra. Tá bom? Essa é a palavra que eu tenho para entregar para vocês. Deus te abençoe.